Boa noite, Brasil! 17 horas e 59 minutos e 20 segundos. Gazeta Esportiva chegou para chacoalhar a sua quarta-feira. E se liga na dupla que está aqui comigo hoje. Ó, essa dupla do coração. Ele, o mito, a lenda, o homem. A saga corintiana, Chico Lang! Eu sei que nós vamos falar no programa, eu tô indignado, cara. O que foi Renato agora? Augusto não vai jogar contra o Santos. Meu Deus! 2 semanas parado por causa de uma contusão na batata da perna esquerda. Acontece, né, Chico? Pô, a gente pelo vai amor falar de Deus. disso, Vamos ele falar tá disso, indignado, mas ele tá com... Pô, mas dá licença, tá aqui encostado na garganta, né? Tipo parado uma na garganta. espinha, né? Parece um espinho de peixe. E o nosso querido mito José Paes, o homem do samba! Aí, Ei, tudo bem, Zé? bem você, Mi, graças a Deus, tudo tranquilo. E o Vamos falar, Theo? ótimo. Não dormiu hoje à tarde, a sonequinha não fez. Ih, Então essa noite você já vai dormir cedo? Essa noite, não, a noite vai bagunçar tudo. Ai, depois eu vai te tudo conto. bagunçar, que você tem depois que ter eu te conto. rotina, José Exato, Paes. mas ele não quis dormir, vai fazer o quê? Ai, caramba. Olha, eu ia falar, já ouviu falar de Dramin? Para, Eu Michele. nunca dei Dramin. Para. Tadinho no neném. Não, eu nunca dei. Ó, já, não dei mesmo, viu, gente? Inclusive em avião, eu viajava com as crianças, tudo acordado e sofrendo. É isso 12 aí, horas. isso aí. Seguinte, tá essa super dupla aqui, você também tá comigo e você tá muito enganado se você pensa que tem pouca notícia dos clubes paulistas nessa pausa dos jogos da data FIFA, porque aqui a notícia não para. O Alexandre Silvestre está na academia de futebol com esse frio, com essa chuva, com esse sereno, com o noticiário quentinho do Verdão. O noticiário tá quentinho, ele tá geladinho. Mas só o noticiário mesmo, né? Pra tá quente, porque olha, aquela coisa. Já o Thiago Salazar tá posicionado no Parque São Jorge para falar sobre uma punição que o Corinthians levou. Ei, Salazar, a fase não tá fácil pro Corinthians, hein? E tem ainda a situação médica do Renato Augusto, que o Chico Lang já adiantou. Então a gente traz também as informações sobre os direitos de imagens atrasados no São Paulo. A galera não tá recebendo salário, aquela situação. E você que torce para o Santos vai conferir uma reportagem que a gente preparou sobre o atual momento do peixe. Ah, e é claro que tem seleção brasileira. Então você já percebeu que o programa tá recheadinho, tipo uma bolacha bem recheada, daquelas bem gostosas, a última do pacotinho. Vem com a gente, até já. Estamos de volta. Olha, a gente falou bastante ontem da insistência da CBF em contratar o técnico Carlo Ancelotti. Mas tem gente achando que esse tempo todo de espera tá muito longo. Eu sou uma dessas, tá? Eu não gosto dessa espera toda, não. E a gente quer então saber a sua opinião, que é a opinião que interessa. A CBF deve desistir agora da contratação do Carlo Ancelotti, ou já que esperou tanto, espera mais? Não interessa pôr um técnico agora, pode ser um técnico 3 meses antes da seleção ir jogar a Copa do Mundo, já que ainda a gente tem um chão até a próxima Copa. Quantos anos até a próxima Copa, Zé? 4, 3? 2026, né? Ou 2 ou 1? Mudou já o negócio? 2026 a próxima Copa. 23, Aí, tá 22, chegando. 23, 4, daqui 4 anos. Mas não 4, ia 3 mudar? anos. Não ia ser a cada poucos anos? Não mudou não, acabou que não mudou, mas o que mudou é a quantidade de times, né, de seleções que vão participar da Copa. Agora serão 48 seleções nessa Copa agora de Todo 2026. mundo, quase o Globo todo. Por isso que já posso responder aí a Pode, enquete, a eu acho enquete. que tem que esperar o Ancelotti. Espera. Lógico, porque... Sempre espera. Porque demora Não, é ainda. sempre espera. Mas assim, Michele, das 10 seleções que vão disputar aqui as eliminatórias na América do Sul, vão se classificar, podem se classificar até 7. Então, Nossa, assim, se o se a Brasil gente não não se for- classificar em 7... Aí não adianta ter técnico que Então, for. gente, assim, se o Ancelotti chegar em 2025, faltando 3 horas para a convocação, o Brasil vai estar na Copa, gente. Então tem que esperar o Ancelotti, sim. Eu acho que ele é o principal nome aí para assumir a nossa seleção. Eu esperaria, porque se o Brasil não se classificar, pegando Peru, Venezuela, Bolívia, se juntar aqui eu, Chico, Abel, o Oswaldo, o Bombeiro aqui, o Pierre, a gente ganha desses times, gente. Então, assim, tem Vai que esperar esperar. até quando? Até quando der, até 2026, em abril, sei lá. Você tá brincando, Lógico, Zé. Michele, claro, tem que esperar. Não é sangria, o Brasil vai se classificar se jogar com sub-12 nas eliminatórias. Então espero o Ancelotti com certeza absoluta. E aí, Chicão? Eu também sou favorável ao que o Zé falou. Até Espero o Ancelotti. 2026, se for o caso? Não digo esperar tanto assim, né? Eu dava um prazo até, por exemplo, até o final do ano, ele tem que tomar uma posição. Ou vem ou não vem. Mas se ele não vier, então aí sim parte para o plano B. Mas eu acho Tá. que tem que esperar o Ancelotti sim, porque ele é um treinador que vai vir com novos métodos, vai vir com uma nova filosofia,
vai acrescentar sim ao futebol brasileiro. E outra coisa, vamos ser sinceros, a seleção brasileira não está nem aqui no Brasil. Tem 2, 3 jogadores que vão para a seleção, 4 no máximo, 5, vamos dizer assim. O resto está tudo lá fora, jogam nos grandes clubes europeus. Então quer dizer que não adianta. Para que vai se precipitar e colocar qualquer um só para dizer que tem técnico? Né? Não funciona desse jeito. Então espera sim o Ancelotti, deixa a seleção tocando o barco até lá, né, até o final do ano. E no final do ano, dezembro, senhor Ancelotti, o senhor vem ou não vem? Não vou vir porque estou aqui acostumado com a Europa, tá? Então tá legal. Muito obrigado. Não, mas ele nem precisa morar Isso que eu aqui, ia falar, né? ele não precisa nem morar aqui. Ele precisa pode morar ficar lá, aqui, né? gente. Pode Pelo ficar amor lá. de Deus. E os jogos estão tudo lá também. Não, as Isso. eliminatórias São aqui. sul-americanas, elas eliminatórias acontecem são aqui. aqui, né? Mas É elas bom, só ele. começam em setembro. Mas depois o Brasil só joga com um time fora do... Ele não precisa nem morar aqui, gente. Ele vai entrar na filosofia do Fausto Silva, né? Do Faustão. Qual que Mora é? 6 meses no Brasil, 6 meses em Miami. Delícia, hein? Gostoso. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Tá bom, 6 né? meses mora aqui, 6 Então, meses peraí, mora a na Itália. pergunta da enquete era se a CBF deve desistir agora. Então é não a resposta. tem que esperar. É não vai não, tem que desistir esperar. agora. Espera até a Copa chegar. A gente quer saber sua opinião também, tá bom? Eu não gosto de esperar assim, não. Não dá. Já esperamos demais. Começamos o nosso giro de repórteres. Ai, quase derrubei a xícara. Upa, Assim, ó. quase caiu, hein? Nosso giro de repórteres direto da nossa redação. Quem traz as novidades do São Paulo é ele, Marcelo Bazejo, nosso querido. Boa noite, Mar. Que bom te ver por aqui. Que história é essa de direitos de imagem atrasados do Tricolor, Bazejo? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico, Zé Paz, a todos que acompanham Gazeta Esportiva. Pois é, não é uma novidade, digamos assim, porque o São Paulo já teve esse mesmo tipo de problema em outras oportunidades, mas dessa vez o São Paulo chegou a 3 meses de direitos de imagem atrasados. Nem todos os jogadores do elenco, eles recebem direitos de imagem, sobretudo aqueles atletas que têm um salário menor, geralmente os jovens que foram recém-promovidos das categorias de base, eles não têm os direitos de imagem, que é uma forma dos clubes driblarem alguns impostos trabalhistas. Eles dividem, né, o salário entre CLT e direitos de imagem. Os direitos de imagem estão atrasados em 3 meses e quando os direitos de imagem estão atrasados em 3 meses ou o salário está atrasado em 3 meses, os jogadores eles já podem pedir na justiça a rescisão de forma unilateral, a rescisão de contrato. Não é algo que vai acontecer porque a diretoria já fez um acordo com o elenco tricolor. O que é esse acordo? O São Paulo vai destinar as rendas dos jogos contra o Tolima, contra o Palmeiras nesse último domingo e também o jogo contra o Palmeiras no dia 5 de julho pelas quartas de final da Copa do Brasil para pagar aquilo que deve ao elenco. Esses 3 jogos, a renda desses 3 jogos serão destinadas para isso. Então já há um acordo entre a diretoria do São Paulo e os jogadores para que essa situação ela seja normalizada. Lembrando que antes desse jogo contra o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo vai jogar no Morumbi no próximo dia 21 contra o Atlético Paranaense, mas a renda desse jogo ela não vai ser destinada para pagar os direitos de imagem atrasados dos jogadores, viu, Mi? Tem também uma outra notícia que é em relação ao Michel Araújo. O meio-campista uruguaio do São Paulo pegou um jogo de suspensão, foi punido pelo STJD nesta quarta-feira, porque ele teria ofendido a arbitragem no clássico contra o Corinthians em Itaquera. Ao fim do primeiro tempo, o Michel Araújo deu entrevista dizendo que o Corinthians estava jogando com 12 jogadores e que o São Paulo, portanto, precisaria entrar no segundo tempo muito mais ligado, porque teria aí essa desvantagem, deixando aí no ar que o juiz estaria beneficiando o Corinthians por causa daquele pênalti questionável do Rafinha em cima do jovem Wesley e também pela falta que o Caleri cometeu, né, no lance do segundo gol do São Paulo, que, na opinião dele, essa falta não aconteceu e também o pênalti não aconteceu. Foi uma marcação, uma decisão injusta do árbitro Bruno Arleu de Araújo. Cabe recurso, o São Paulo vai entrar com o recurso, mas caso o STJD não aceite o recurso, Michel Araújo terá que cumprir esse jogo de suspensão já na partida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, no estádio do Morumbi, viu, amigos? Bazejo, você vai voltar depois, Bazejo? Vou voltar, tem mais notícia do São Paulo, viu? Dia agitado hoje. Ai, que bom, Má. Então daqui a pouquinho você volta para conversar mais com a gente, tá bom?
Então, José Paes, Chico Diga. Lang, essa situação do São Paulo, o Araújo aí com um jogo de suspensão e os salários atrasados, o que não é bom para ninguém. Em relação ao Michel Araújo, assim, quando o cara critica qualquer coisa que seja, a arbitragem, vamos pegar aí uma saída de campo, é uma coisa, o cara falar ali o que ele pensa. Agora, o cara insinuar que o árbitro tá roubando, Tem aí que eu acho provar, que né? tem que Aí provar. Então, assim, acho que a punição cabe nesses casos. Uma coisa é você fazer uma crítica ali e tal, uma reclamação. Agora, o cara insinuar que o Corinthians está jogando com 12, aí pega mal. Aí ele vai ter que provar. E se ele não provar, ele tem que ser Então punido. não pode falar assim, juiz ladrão. Eu acho que não. Não pode acho- mais eu falar. acho que pega Antigamente mal. brincava e falava, juiz Não, ladrão. eu Não acho que falava, não deve Chico? falar. Se falar isso, tem Hoje que não provar. pode. Em relação aos direitos de Nem imagem, é Mi, a gente sabe que é a maior parte do salário, dos vencimentos de muitos atletas, né, o direito de imagem. Como o Bacégio bem explicou ali, uma parte é na CLT, na carteira, outra parte é fora. Que é a e essa parte parte boa. gorda é o por fora, que é o direito de imagem. Isso já veio lá de trás, o Leco já teve esse problema quando era presidente do São Paulo. E assim, tá devendo, irmão? Tem que pagar. O jogador trabalhou, tem que receber, como qualquer E ó, trabalhador. mas o São Paulo tá devendo pro Leão, tá devendo pro Daniel Alves. Até pro Daniel Alves tá devendo, gente. pra tanta gente que a gente nem Fez sabe. acordo com o Pato agora também recentemente, agora o Pato voltou, enfim. O São Paulo tem problemas financeiros, muitos clubes têm, não é só o São Paulo que tem problema financeiro, muitos clubes têm, mas é aquilo, gente, tem que equacionar, porque isso acaba se refletindo na temporada, porque você fica amarrado, você não consegue contratar, aí os caras que você tem CDF, isso acaba afetando o campo, bola, não Como é que você vai tem contratar jeito. alguém, Exato, Chico não Lang, tem jeito, aqui, Chico. se você não tem dinheiro? Então, eu estava vindo hoje aqui para a Gazeta, eu estava escutando a Transamérica, e o debate ferrenho era o seguinte, se o Caleri e o Luciano seriam vendidos, né? Porque teriam gente interessados, tal, aquela coisa toda. Agora eu entendi porque eles estão, quer dizer, oficial não tem nada, mas bastidor fervendo, Sondagem. pode sair Luciano, pode sair Caleri. Lógico, eles estão com o direito de imagem atrasado. Então tem que pressionar o clube. Eu acho que é isso, porque quem vai querer o Luciano, gente? Não, mas Tá, ontem calma aí. falaram. Quem que vai É querer bom o jogador. Caleri? Qual que é? Pô, é bom O jogador nome também. que Mas não pelo ontem preço que queria. eles estão vendendo. Não, os dois são Não bons pelo preço que eles estão jogadores. vendendo. 40 milhões do Luciano, Não. muito De quê? mais do Caleri, tem Não. multa para pagar. Tem multa. 40 Sabe? milhões do quê? Então, de reais? Imagina se o Luciano vale isso, cara. Não vale isso. Muito menos o Caleri, apesar dele fazer tantos gols. Já estão coroa, os dois estão coroa. Não, mas teve Pra uma 28, pra notícia 29 ontem anos. que você que falou, Eu Zé. falei, Quem que é era o o time? Monterrey do México, tá sondando o Caleri, né? Monterrey do E o México. Cruz Imagina. Azul e o Al Nassr sondaram o Luciano. Que é isso? Cruz cara? Azul e o Al O Cruz Nassr. Azul é do México também. Também do México. E O Monterrey tá com dinheiro agora, E o viu? Monterrey sempre teve com dinheiro. Tá com Esses caras dinheirinho bacana aí. Um dos clubes mais ricos do mundo. Então Tá é com bom, dinheiro. hein? Então, sabe, vamos parar com essa conversa. Ô, São Paulo, paga logo o que está devendo. Ah, vai pagar com que dinheiro, Chico Lang? Paga, Tem e que pagar, arruma, ué. Não fizeram o contrato? Porque senão os caras vão sair mesmo, só de raiva. Bom, seguinte, tá na hora da academia de futebol. Alexandre Silvestre chega na sua telinha agora. Boa noite, Silver. Chegue para conversar com a gente. Você separou a sequência de jogos do Verdão? O que tem essa sequência? Tá complicado ou não, Silver? Tá complicada sim, mas o Palmeiras vive um momento maravilhoso, né? Antes da gente falar do time em si, quero mostrar aqui para vocês que mesmo com chuva e frio, tem uma turminha ali atrás aguardando a passagem de jogadores. A reapresentação aconteceu hoje na academia depois de 2 dias de folga. Giovanni de Cássia e Urandi Campos vão mostrar agora para vocês a movimentação aqui na Avenida Marquês de São Vicente, em frente à academia. O trânsito fluindo bem nos 2 sentidos, mas as pistas estão molhadas e escorregadias. Então, por favor, motorista, atenção redobrada ao volante. O importante é chegar. E o Palmeiras terá pela frente agora uma semana inteira de treinamentos, graças à data FIFA. Não é só um privilégio do Palmeiras, é também de outros clubes. E um momento legal para o Abel Ferreira, em primeiro lugar, dar um refresco para alguns jogadores que estão no limite, porque o Abel não é de poupar, ele poupa no jogo, né? O Palmeiras está ganhando, vai tirando os jogadores mais desgastados. Contra o São Paulo, por exemplo, ele botou lá um ataque reserva na metade do segundo tempo. Então dá para refrescar um pouco os jogadores que estão mais desgastados, até mentalmente. Dá para recuperar quem está machucado, o caso do Murilo, que está evoluindo bem na recuperação de uma cirurgia no ombro, mas em compensação a data FIFA tirou do Abel nesse período 5 titulares.
os 3 da seleção brasileira, o Everton, Rafael Veiga e Rony. O lateral esquerdo da seleção uruguaia, o Piquerez. Esses 4 caras vão voltar muito em cima da hora do próximo jogo, que é na quarta da semana que vem. Ao contrário do Xerifão Gomes, que está com a seleção do Paraguai, joga só no domingo. No início da próxima semana o Gomes já deve estar por aqui e entrará em campo na quarta-feira, certamente contra o Bahia. Próximo jogo do Palmeiras, portanto, dia 21, semana que vem, quarta-feira, fora de casa, o Bahia. No outro domingo, Michele, não nesse, no próximo domingo, dia 25, confronto direto com o Botafogo, que está aí no topo da tabela, é o líder do Campeonato Brasileiro, 2 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras pode passar o Botafogo contando com esse confronto direto. Pode até passar já contra o Bahia, dependendo de combinação de resultados. Mas teremos esse confronto legal no dia 25 no Allianz Parque. E depois desse jogo, também em casa, o Palmeiras recebe o Bolívar. Para fechar a fase de grupos da Libertadores, precisa vencer, já está classificado, mas se vencer, passa o Bolívar, assume a melhor campanha da fase de grupos para decidir sempre em casa no mata-mata da Liberta. E se isso acontecer, o empate é do Bolívar nesse momento, mas se isso acontecer, o Palmeiras ganhar do Bolívar pela 6ª vez, 6. Nas últimas 7 edições, o Palmeiras vai beliscar a melhor campanha da fase de grupos da Liberta. Já eu volto para falar desse imbróglio. Palmeiras, W Torre, Allianz Parque. Palmeiras vai ter uma reta final de Campeonato Brasileiro comprometida, porque alguns jogos não serão aqui na Casa do Verdão. Não na Casa do Verdão por causa dessa treta, é isso, Silvestre? Ah, próxima entrada. Não. Tá bom. Então tá, é só dar o adiantamento, porque senão ia ser assim, com ferro fere, com ferro será ferido. Eu não vou comentar agora. Isso que eu ia falar. Vou comentar agora, vamos comentar a tabela agora, de jogos do Verdão aí, o que o Verdão tem pela frente. Aliás, é difícil para você como corintiano ver o Palmeiras nadando de braçada, assim, e você ainda nem com a sunga. Olha, Michele, eu prefiro nadar pelado do que de sunga, né? Quando é verdade pra você. Eu acho que fica melhor, né? Fica mais à vontade, né? Mas é gostoso mesmo, Eu prefiro nadar pelado do que de sunga, pra dizer a verdade pra você. Aliás, eu com esse corpo escultural, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Tanquinho. Você pula de bomba na piscina, assim? Pulo Ai, de que bomba, legal. pulo de costa, pulo de bumbum, tudo de jeito, né? Mas pelado, né? Pelado, sei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras, ele tem essa tabela, Ó a tabela. que, a bem da verdade, não é tão difícil, né, Zé? Vamos Zé, o que é o primeiro jogo que você enxerga? Não sei quem É e contra o Palmeiras. Bahia, né? Contra o Bahia. Bahia e Palmeiras, esse é fácil. Não precisa estar com Gomes, Piquerez, não precisa estar com ninguém, que o Bahia já é o 15º, se não me engano, Então, do Bahia e Brasileirão. Palmeiras passa, apesar do jogo ser fora de casa, passa. porque, olha, vamos só fazer um exercício de memória aqui. Vamos. A zaga do Palmeiras não foi a titular contra o São Paulo, não aconteceu nada, né? Não. Agora, Palmeiras e Vamos falar a Palmeiras, verdade, né, jogaram, não aconteceu Luan e nada, não Naves. tomou gol, não sofreu mas ameaça. falaram que jogou mal o Palmeiras, mas ganhou. Não é que jogou Como é mal. que jogou mal? Não, a zaga do Palmeiras foi perfeita. O goleiro foi perfeito e todas as bolas altas que eram perigosas, vamos dizer assim, com o Caleri cabeceando, Isso, com o Luciano cabeceando, ou com o Arboleda cabeceando, né? Que são os caras que mais gol de cabeça fazem lá, não aconteceram. Não teve uma jogada perigosa, nada. Então a zaga do Palmeiras reserva, jogou muito bem contra o São Paulo. Eu acho que o time Deu inteiro conta. do Palmeiras jogou muito bem, porque o Palmeiras ele não tem só um jeito de jogar. E o Abel entendeu como seria essa partida contra o São Paulo. O Palmeiras ele é mortal, se ele tem uma chance, 2, ele vai fazer o gol. Ele sabia que o São Paulo ia vir pra cima, jogando em casa no Morumbi, e armou uma estratégia para esperar e fazer os gols que precisava. Agora, nessa sequência de jogos aí do Palmeiras, contra o Bahia, é um jogo tranquilo. que é tranquilo, em tese tranquilo, né? O Bahia lá embaixo aí na tabela de classificação, apesar de ser uma SAF, hoje não tá bem aí no Brasileirão. Depois pega o Botafogo, esse confronto sim, esse aí um jogo vai ser interessante, esse porque aí o vai Botafogo ser tem o Cuiabá agora fora. a decisão então, aí, no primeiro turno, né? Vamos dizer. Exatamente, então depois tem o confronto entre os dois aí valendo a liderança. E esse jogo contra o Bolívar é muito interessante porque o Palmeiras vencendo, como disse o Silvestre, assume a liderança geral
na Libertadores. De toda Então, a Libertadores. Exatamente, vai sempre decidir em casa quando estiver na fase eliminatória, for avançando, quartas. O que vale muito semi. a pena. Exatamente. Desde que não tenha problema com a W Torre. Não, esse problema aí a gente vai falar mais pra frente, mas assim... Pode ter. Não, então. pode não, terá. Terá. Mas assim, o time do Palmeiras é muito acertado, né, gente? Você vê, perdeu a zaga contra o São Paulo. Aí jogaram Luan e Naves, molecão da base, e o Luan perdeu a posição pro Murilo recentemente. Jogaram muito, cara. Jogaram demais. muito, então assim, o time é muito ajustado. É muito difícil ganhar desse Palmeiras que perdeu, se não me engano, 3 vezes no ano. Então, assim, E Plutão bizarro. tá com o Abel, segundo Exato. o nosso telespectador. Plutão tá protegendo o Abel e vai assim até o final do ano. Como é que é? O Plutão. Plutão, planeta. O planeta. É, Plutão. cara. O Anésio é um telespectador que ele trabalha com astrologia e ele sempre me manda. E- Manda o meu também, Anésio, 21 Manda o de meu. junho, tá? De 79. E você sabe o que significa 5h49 da manhã, né? Eu já te falei isso aqui, mas você esqueceu. Ui, com O certeza. que, como é que planeta significa o que em grego? Planeta? Aí. Planeta. Aí que significa? pegou. Que é, Chico? Aí pegou. Errante. Errante. Na época que os gregos olhavam para o céu, eles viam que os planetas estavam muito mais próximos que as estrelas. E que eles tinham órbitas diferentes das estrelas. As estrelas eram fixas, porque está muito longe, dá a impressão que elas estão fixas, mas não estão, né? E aí os planetas ficavam rodando e tal. Cada dia estavam numa posição. Tá? Então eles apelidaram os planetas de errantes. Tá vendo? Então, eles são o errantes. homem não só pula pelado na piscina, também é cultura, Eu já te Chico falei Lang. isso aí, você que não guardou. É verdade. E eu só quero dizer o seguinte, que Plutão ele foi rebaixado e ele não é mais um planeta. Pra tá Série bom? B. Plutão. tá Ele certo. foi rebaixado, não é? O que a gente É por estudou causa do tamanho, não né? vale mais. Por causa do tamanho, ele é muito Foi pequenininho para rebaixado. ser um planeta. Plutão, você está rebaixado, está chateado. Não sei se avisaram Plutão, diretor, mas ele está rebaixado. Estou estudando isso na escola. porque Mas a gente tem agora água, faz viu, em escola de- Plutão, Vamos tem pro água, né? Parque São Jorge falar do Corinthians, vai? Com o Thiago Salazar, pro Chico Lang ficar mais contente. Tem muita notícia boa no Timão, Salazar? Conta pra gente. O Corinthians teve punição, Renato Augusto machucado. Vamos lá, Salazar. Vamos lá, Michele, não tem tanta notícia boa assim, né? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está aqui ao vivo no Parque São Jorge, estamos cobertos aqui, protegido da chuva, porque está chovendo, bastante trânsito aqui na porta do Parque São Jorge. O pessoal aqui que fica todo dia aqui vendendo negocinho, tem sanduíche, tem pipoca, principalmente em dias como hoje. Hoje tem jogo do futsal aqui no Parque São Jorge. Então tem muita gente chegando, acabou de passar, inclusive, muitos amigos nossos passaram por aqui agora, que vão cobrir esse jogo do Corinthians no futsal, mas a gente está aqui para passar as informações do Timão. Vou começar falando da punição que você citou aí. Todo mundo lembra dos cantos homofóbicos na partida contra o São Paulo, na Neoquímica Arena? Pois bem, o Corinthians, naquele momento o jogo foi paralisado, a situação foi relatada na súmula, o Corinthians foi para julgamento e hoje saiu o resultado. O Corinthians vai ter um jogo, vai perder um mando de campo por causa dos cantos homofóbicos. E a primeira punição desse tipo aqui no Brasil, nesse novo regulamento da CBF, o Corinthians então está aí estreando esse tipo de punição. Em tese, o próximo jogo do Corinthians em casa é contra o Red Bull Bragantino. Aliás, dos 4 próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, só este jogo contra o Bragantino seria em casa. Então o Corinthians pode ter aí um prejuízo grande, além do prejuízo financeiro, né? Não vai ter a bilheteria ali, não vai ter então cerca ali de 2 milhões de reais. Além disso, vai jogar 3 jogos fora e o único que faria em casa nessa sequência contra o Bragantino deve ser com portões fechados. Aliás, nós temos o áudio para lembrar como é que foi, o que aconteceu no Majestoso para o Corinthians sofrer essa punição. Vamos ouvir. A situação é a seguinte, ainda cabe recurso, o Corinthians ainda pode recorrer dessa decisão, mas por enquanto o que temos é que o Corinthians vai ter que cumprir um jogo aí sem torcida na Neoquímica Arena. Se o Corinthians não recorrer ou se a decisão não mudar, vai ser contra o Bragantino. Mudando de assunto agora, falando um pouquinho do time do Corinthians, o Renato Augusto
Todo mundo falou, ele sentiu a panturrilha, saiu do jogo ali, né? Não, ele teve uma lesão mesmo constatada, é uma contratura leve, mas já é o suficiente para tirar o Renato Augusto da partida contra o Santos, dia 21, na Vila Belmiro. O Renato Augusto deve voltar só na rodada seguinte, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele durante esses dias, o tratamento, vamos ver como é que ele vai sair, mas a princípio ele está fora do clássico contra o Santos por causa de uma contratura leve. Aí a gente lembra que o Luxemburgo admitiu que usou ele antes da hora por entender que precisava, por causa da necessidade. Agora, mais uma vez, o Corinthians vai ficar sem o Renato Augusto. E uma informação de última hora também, o Alexander Medvedev, que é o presidente do Conselho do Zenit, acabou de dar uma entrevista à Match TV lá na Rússia e garantiu aquela informação que a gente já vinha dando aqui há algum tempo. O Zenit vai exercer o poder de compra sobre o Mantuan. O Mantuan, como eu já vinha falando, não deve mais jogar pelo Corinthians e agora a gente tem o presidente do Conselho do Zenit admitindo que o clube russo vai ficar com o Mantuan. A informação que eu tinha lá no começo é que essa compra vai girar em torno de 3 milhões de euros. O Corinthians, inclusive, pode usar esse dinheiro para tentar trazer o Cuéllar lá da Arábia. Vamos ver como é que isso vai ser. O Corinthians tinha 40% do Mantuan, falta a gente saber se vendeu tudo, se ficou com alguma coisa, mas o fato é que agora a gente já tem o Zenit confirmando que o Mantuan não vai voltar para o Corinthians. Tá certo, gente? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Timão. Beleza, então daqui a pouquinho o José Paz e Chico Lang vão comentar sobre o Mantuan, sobre o Renato Augusto, sobre os cantos homofóbicos. Muito bem. E aí, o Corinthians? Bom, pela punição dos gritos homofóbicos... Ainda o Corinthians vai recorrer. Não, pode recorrer, mas tá errado, não tem que recorrer nada. Paga a multa e fica quieto. Joga com o portão fechado contra o Bragantino e tá tudo certo. É isso aí. Não vão prolongar isso aí, o Corinthians está errado. Não se admite mais gritos homofóbicos no estádio. É punido, é punido. O clube sabe disso, as torcidas sabem disso. Se insistirem nisso, nessa homofobia, tem que ser punido sim. Isso aí. Tem que ser punido, acabou, não tem que discutir, Zé. Não tem que recorrer. Fechou o portão. Aceita e pronto. Paga lá os 100 mil reais, sei lá quanto que é. Aceita que dói menos. E tá tudo certo. E vou além, acho que um jogo é pouco. Eu acho que um jogo é pouco. Eu também achei que saiu barato. Ainda bem que foi um jogo só. Pouco. Então, clube contra o Bragantino, pouquíssimo. portão fechado. Aí também a torcida não fica enchendo o saco do time, quem sabe o time ganha, E né? também, Chico, tem uma situação, muita gente fala assim, pô, mas identifica lá quem... Como? É todo mundo gritando. Tem que punir o clube, Não E dá acho que assim, foi pouco ainda. Não dá pra identificar, não. Agora, em relação ao Renato Augusto, tem dia que nem de noite, né? Quando a fase é ruim, hein, Chico? Ô Zé, eu vou dizer uma Meu coisa pra Deus você. do céu, o cara. Luxemburgo antecipou a volta dele contra o Atlético Mineiro. Eu, sinceramente, sou da filosofia de que jogador machucado, se não tiver bom, não tiver totalmente recuperado, não joga. Chico, mas mas tá ia perder para o desesperado. Atlético Mineiro. Ué, perder isso é paciência, já perdeu aí a Libertadores mesmo, o time tá uma draga, não se acerta, não vai de jeito nenhum. Não é um jogo a mais a menos que o Renato Augusto não participar, que vai fazer diferença pro Corinthians. Aí ele não participa, o Corinthians não classifica, o senhor vem aqui e critica. É isso aí. Não, mas se falarem para mim, olha, ele não tem condição de voltar, o médico assumir, então aí, meu filho, aí ele não volta. Nem que ele queira. Sim. Porque às vezes o jogador mente, bicho. O cara tá vendo que tá todo mundo tão desesperado que ele vira e fala, não, eu vou jogar, eu quero jogar. Mas ele não pode jogar. O problema é que o torcedor médio não pensa dessa forma, Chico. Ele quer ganhar todas as competições, tudo, toda hora, o tempo inteiro. Mas o torcedor médio que vai pro Raio Esparta. Contusão é contusão. Não deve jogar machucado nunca. Tem que jogar com 100% de recuperação. Não adianta dizer, não, mas eu vou... vamos dar uma injeção aqui, um negocinho, uma pomadinha ali. Não tem nada disso, não. Não tem injeção, não tem pomada, não joga. É melhor não jogar do que jogar. Jogou e depois do Atlético Mineiro o Corinthians não ganha mais nada. Sim. Mais e nada. existe uma Renato dependência muito grande do Exatamente. Corinthians. A partir do momento que você perde esse jogador, você perde aí 50% E o do Renato time. Augusto ficou na moita e jogou aí 2 jogos sem poder. Jogou 2 jogos sem poder. Então, quer dizer, eu acho que está tudo errado com isso. Tudo errado. O cara que autorizou ou chamou o Renato Augusto para jogar é uma anta, é um imbecil. Não devia ter feito Mas não, isso. Chico, e se ele tivesse nos exames tudo ok para ele jogar? Porque, olha, eu não duvido muito que iam colocar o atleta em risco. Mas tem aquela famosa pergunta, né? Qual é? Aquela, vamos dizer assim, aquela consulta, né? Pro jogador? É lógico. Ué, o jogador fala, tô meu amigo, tô ó, bem. os Jogador exames estão bem, tá sempre tudo vai bem. falar Tô bem, que tá quero bem. jogar. Você vai jogar?
Quer Vou jogar. mas se ele está machucado, ele fala, não vou porque eu estou sentindo dor aqui ainda. Ah, mas então, ele... Sabe? Mas é que tá, né? É o tal negócio. Foi uma posição, colocaram o Renato Augusto numa situação que ele não podia dizer não. E aí ele disse sim, e agora o Corinthians vai ficar sem o Renato Augusto de novo. Ah, eu acho que ele estava se sentindo bem. Eu acho que ele estava se sentindo bem, eu acho que ele já estava recuperado e eu acho que ele jogou recuperado. Porque o jogador de futebol, acho que o Miller falou isso, nunca tá 100%, Não, sempre isso tá é com alguma atleta coisa, de não é, alto gente? rendimento nenhum. Não nenhum. fica, não tá, sempre tá com uma dorzinha ali. Aqui. Eu acho que eu sou uma atleta de alto rendimento. É mãe, né? Não, Mãe geralmente é com atleta de certeza. alto rendimento. Então, assim, sempre Tudo tem que uma você dorzinha. tudo que você faz, minha filha, é jogo duro, hein? A Michelle começa trabalhando 8 horas da manhã, vai dormir 2 horas da manhã, Verdade, e aí descansar. vai. Olha. E aí começa a reunião às 9, às 10, às 11. Estuda planeta. Aí Vamos vai lá. levar o cachorro para passear, torce o Esse eu não tornozelo. vou mais agora. Agora não vai mais. Não, porque agora ele morde as pessoas. Pois é, e essa situação do Santos? É, o Santos todo ano aí, nos últimos anos, né, Michele? Todo mundo fala, agora vai cair, agora não vai cair. Não cai. Não cai porque sempre acha alguém lá, né? Acha um Caio Ângelo, Jorge, acha um Ângelo, um Rodrigo, Leonardo. acha um Marcos Leonardo, agora achou o David Washington. Mas tem que abrir o olho, como disse o Odair aí na reportagem, o Santos não tinha time para brigar pelas 3 competições, não tem time para ser campeão brasileiro, mas tem um time, na minha opinião, para fazer um campeonato ali no que a torcida do Santos brinca, que é o G Santos, né? Que é 10º lugar, 11º. Sempre tá ali, né? Sempre ali. Eu não acredito que o Santos vá brigar para não cair nesse Campeonato Brasileiro. Tem alguns bons valores lá, bons jogadores, dá para fazer um time legal. Mas é aquilo, é um time que vai oscilar muito, não Tá tem em que jeito. lugar da tabela? Hoje está em 10º. 13º, né? E o tá Corinthians? Em 13º. O Corinthians está mais para baixo, né, Está lá Chico? para baixo. Mas Se enfim, o Corinthians... o Corinthians tem 9 pontos, né? Eu acho. 9 pontos. O Santos tem 12. Deixa eu ver. Agora, eu O vou Santos dizer... tem 13, acho. 13, é verdade. Então, veja bem, esse clássico contra o Corinthians, pô, daí, Helma, vai ser fundamental, hein? Fundamental. Se ele perder do Corinthians, ele cai. Aí não tem Falcão que segure E ele vai lá. ter protesto, né? Vai ter Corinthians, protesto. 16º, 9 pontos. 16º, 9 pontos. Corinthians, Então, 16º, se o Corinthians 9 ganhar, pontos, gente. ele encosta no Santos, né? Ele vai para 12. Ele vai para 12, o Santos tem 13. O Santos tem 13. 16º, Então, 9 e o Corinthians pontos. não tem o Renato Augusto. Então, olha, o Odair Helman está com a corda no pescoço. Se perder do Corinthians, que é o grande adversário do Santos, isso lá para a cabeça dos santistas lá de baixo, né? Dirigentes de lá. E o jogo é Helman não sábado, se segura. né? Não. O jogo é semana que vem. É a semana que vem, Corinthians e quarta-feira. Santos? É, quarta-feira, 8 Quarta-feira, horas. 8 horas. É um Ah, é jogo que nós verdade. vamos fazer das mídias. Sim, é né? isso. Das Sim, mídias sim. aqui. Na quarta-feira que Quarta-feira que vem. Exatamente. Então, quer dizer, olha, eu não sei não, o Odair está com a corda no pescoço, muito mais que o Luxemburgo. Se o Corinthians perder, não acontece nada com o Luxemburgo. Agora, se o Santos perder, o Odair, ó... Paga o pato, coitado. A seleção brasileira treinou hoje pela primeira vez com um grupo completo na Espanha. O técnico Ramon Menezes aproveitou para testar o provável time titular do Brasil para encarar Guiné no sábado. A equipe treinou hoje com Alisson no gol. Aí eles insistem no Alisson, né? Danilo, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas na linha defensiva. Meio campo, Casimiro, Joelinton, Paquetá, o Rodrigo, Richarlison e o Vinícius Júnior fecham a escalação da seleção brasileira. E como não poderia deixar de ser, né, não ter um treinador efetivo no comando da seleção, foi tema da coletiva de imprensa concedida hoje pelo Richarlison e pelo Rodrigo. Ou é Rodrigo, isso é? Rodrigo? O Rodrigo já na Rodrigo, brincadeira, é. né? Na resenha. E ficou claro que os jogadores não estão muito satisfeitos com a situação não, viu? Vamos acompanhar. Olha, é um pouco difícil, né? Porque a gente quer começar a preparação o quanto antes, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil uma Copa do Mundo, então a gente tem que estar desde o começo trabalhando forte, com um treinador fixo para poder já se enturmar, se pegar as características do treinador, saber o que ele quer. Então acho que é importante pegar desde o começo, né? Mas não tem o que fazer, é esperar pelo presidente, ver o que ele tem para fazer. Nós jogadores, claro que queremos ouvir também o presidente, mas não tem o que fazer, é esperar o presidente e ver o que ele vai decidir. Claro, a gente quer ter o treinador fixo o mais rápido possível, mas acho que a gente tem que se adaptar com as adversidades, com o que tem no momento. Então acho que no momento o nosso treinador é o Ramon, então a gente tem que respeitar ele. E claro, se vier outro treinador, se tiver que esperar, a gente vai ter que se adaptar com tudo que estiver passando. Não tem muito o que falar, acredito que o presidente vai sim fazer uma reunião com todo mundo, como o Pombo falou. Só que é isso, eu falei, é aguentar, vamos ver, e o que for melhor vai ser decidido. Muito bem, o mestre Alberto Helena Júnior está acompanhando aí a busca da CBF, a saga da CBF por um novo técnico para a seleção brasileira. Vamos ouvir a opinião dele no quadro Olhar de Mestre.
Oi, Bela! Enquanto Ancelotti não se decide se vem ou se fica, aumenta o banco de reservas para técnico da seleção brasileira. Lá já estavam o Diniz e o Abel Ferreira. Agora recebem a companhia de Jesus e Dorival Júnior. Desses todos, o mais criativo é Diniz. E o mais convencional é Dorival Júnior. A propósito, Dorival é o que tem um perfil mais semelhante ao de Ancelotti. Sereno, aglutinador, sem arroubos táticos e tal coisa iloso e mariposa. O italiano é um vencedor de longa data no futebol europeu. Já o Dorival leva a vantagem de conhecer melhor o nosso jogo e nossos jogadores. Assim, a única certeza que nos resta não é nenhuma novidade. A tradicional incompetência de nossos cartolas até para fazer uma escolha óbvia como essa. Beijos! Muito bem. E aí? É óbvio que você tem que ter um mínimo de planejamento. Óbvio, a Copa tá aí, 2026. Mas, gente, Guiné, hoje, Senegal, o que isso vai mudar na vida do Brasil para a disputa de uma Copa do Mundo em 2026? Se botar eu de treinador lá, não vai afetar em nada o trabalho para a Copa do Mundo. Nada, zero, nada. Então, assim, o Ramon lá agora, tranquilo. Ele não tá escolhendo os jogadores que vão disputar a próxima Copa do Mundo. Seleção é momento. Hoje, quem tá bem agora, às vezes, de repente, em 2025, 2026, Chico, não tá bem. Então, esse papinho aí do Richarlison, a gente quer começar o quanto antes, aí o trabalho. Seleção não é clube. Seleção é momento. Hoje o Richarlison tá bem, ano que vem ele não tá, tchau. Então, assim, tem que ter um mínimo de planejamento? Tem, um fio condutor? Beleza. Mas seleção é momento, gente. E assim, o cara que tá bem hoje pode não estar amanhã e pode esperar, como a gente já vinha dizendo aqui, o Ancelotti até 5 horas antes da convocação, que tá tudo certo. O Brasil vai para a Copa e vai disputar para ganhar, Chico. É verdade. O que eu acho é que faltou dizer aí que aumentou o número. Alguém tem que falar para o México, aumentou o número de seleções. Então, vou classificar 7 na Sul-Americana, como o Zé disse no começo do programa. Então, não tem essa correria, esse esgana-gato todo aí, né? Sabe o que é esgana-gato? Esgana-gato é aquele aramizinho, né? Que você pega, você compra na loja de ferragem, aí você pega para amarrar o negócio, você vai lá e esgana o gato. Então não precisa esganar o gato. Olha o pessoal, né, aí dos direitos dos animais aí. Ó. Não, mas esgana-gato é o nome do negócio, né? Não é para esganar o gato. Não é para esganar o gato. Mas chama esgana-gato. Então, não tem esgana-gato na seleção. Voltamos para a nossa redação. Marcelo Bazeste vai explicar agora qual é a situação dos lesionados do Tricolor. Tem alguém perto de ficar à disposição do Dorival, Mar? Olha, Mi, esse é o maior sonho do técnico Dorival Júnior, porque desde que ele chegou, ele vem tendo de lidar com uma extensa lista de desfalques. Ao todo, são 8 jogadores fora por lesão e, a princípio, nenhum deles deve voltar a ficar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense pós-data FIFA, né? Aqueles que já estão em processo de transição para o gramado estão, de fato, mais próximos de voltarem, como o Erisson e o Moreira, mas o técnico Dorival Júnior garantiu que, a princípio, não espera nenhum desses 8 jogadores lesionados para reforçar a equipe para o jogo contra o Atlético Paranaense. Vocês veem aí na tela, temos o Ferrarese, Thales Costa, Moreira, Igor Vinícius, Wellington, Galopo, Jandrei e Erisson. O Galopo e o Ferrarese, por exemplo, passaram por cirurgias extremamente complexas, lesão de ligamento, então esses são aqueles que devem demorar mais para voltarem. Já falando sobre o Jegson Mendes, né? O Jegson Mendes é aquele atleta que não vem recebendo oportunidades do técnico Dorival Júnior. Aliás, é o único jogador que vem tendo dificuldades para encontrar espaço nesse elenco tricolor. Nesses primeiros 15 jogos do Dorival à frente do São Paulo, o Mendes foi acionado apenas 2 vezes e nessas 2 vezes, nos minutos finais de jogo, já faltando pouco tempo para o juiz apitar o final da partida, o técnico Dorival Júnior expôs ali um certo descontentamento com algumas questões do Mendes, falou que pelo fato de ter jogado na posição do Mendes, ele acredita que o Mendes ainda precisa evoluir em alguns aspectos e essa falta de espaço no elenco do São Paulo acabou fazendo com que o Mendes não fosse convocado
para esses jogos, para esses amistosos do Equador nessa data FIFA de junho. Lembrando que o Mendes foi titular do Equador na Copa do Mundo do Catar e agora, 6 meses depois, sequer foi convocado por causa dessa falta de espaço no São Paulo. O Mendes foi contratado, muito bem visto, né? Muitos até diziam que ele foi a principal contratação do futebol brasileiro, uma grande oportunidade de mercado, mas, pelo menos por enquanto, vem sendo uma grande decepção, pelo menos com o técnico Dorival Júnior, viu, amigos? E aí? Eu acho que de todos esses que o Bacérgio mostrou aí, eu ainda tenho esperança no Galopo, né? Eu acho o Galopo é um garotão ainda, né? O Galopo, anos, o Wellington e Ferrarese, na minha opinião, são os 3 aí que... Gente, há quanto tempo o Galopo tá afastado? Teve uma lesão. Ele teve uma lesão gravíssima, né? Quase um ano parado. Não, ele vai ficar bastante tempo parado aí, mas assim, é um cara que tava fazendo gol, se machucou, uma coisa meio boba até assim. Ele estava colocando o Caleri no banco. Ele estava sendo o artilheiro aí do São Paulo nos jogos, marcando muitos gols. Exatamente. Mas assim, em relação ao Mendes, eu vejo meio como o Dorival, assim, eu acho que tem outros caras na frente dele agora, o próprio Gabriel Neves. Eu vejo o Luan à frente do Mendes hoje nesse time do São Paulo. O Pablo Maia também vem tendo algumas oportunidades, mas dos lesionados aí, Galopo, Ferrarese e o Wellington, acredito que seriam os que mais ajudariam, mas... Por enquanto, nenhum dos 3, gente. Vai ter que ir sem os 3. Bom, a gente vai trazer um assunto que com certeza vai gerar bastante debate. O Palmeiras vai ficar sem o Allianz Parque em alguns jogos do segundo semestre. O Silvestre está de volta para a telinha e ele vai explicar melhor isso pra gente. Conta então, Silvestre, quais são as partidas longe de casa aí que o Verdão vai ter que enfrentar? Comprometendo eventual fase semifinal de Libertadores e reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que já foram 2 jogos transferidos, né, para o Morumbi, no caso, contra o Santos, contra o Cerro Porteño, Michele. A treta aumentou entre W Torre e Palmeiras. Na verdade, esse imbróglio já está numa justiça mediadora há muito tempo, só que nas últimas horas ou dias, a presidente do Palmeiras perdeu a paciência e a Leila entrou na justiça criminal cobrando verbas que não foram pagas através da Real Arenas, que é um braço da W Torre. Um braço criado pela W Torre para gerir o Allianz Parque e repassar o dinheiro que o Palmeiras tem direito. Pagaram os 7 primeiros meses lá no comecinho do contrato e de lá para cá mais nada. O acúmulo dessa dívida já chega perto de 130 milhões. Os jogos que o Palmeiras não disputará no Allianz Parque. Então vamos lá. Pode acontecer uma eventual semifinal, o Palmeiras vai ter problema. Semifinal de Libertadores em setembro, vai ter que conciliar um outro estádio. O São Paulo também pode ter ali Sul-Americana, talvez não dê para emprestar o Morumbi. Campeonato Brasileiro, rodada 27 contra o Atlético Mineiro, Allianz Parque vetado. Rodada 32 contra o Atlético Paranaense, Allianz Parque vetado, vai ser usado para show. Rodada 34, a mesma coisa, jogo contra o Internacional. Rodada 36, o adversário é o América Mineiro, a mesma situação. E na rodada 37, a penúltima do campeonato contra o Fluminense, vai rolar no Allianz Parque, porém como estarão ou montando ou desmontando o palco, a redução estará de capacidade de público, a capacidade de público, estará reduzida. Aquela parte atrás do gol, ali da curva do Allianz Parque, estará fechada. Então o Palmeiras contra o Fluminense pode jogar em casa, mas com no máximo 30 mil pessoas. Então serão 4 jogos no mínimo na reta final comprometendo essa história. Eu não vou ser leviano, Michele, dizer que é uma retaliação, tá? Porque na média o Allianz Parque não é utilizado em 6 jogos por ano pelo Palmeiras. Então a média está sendo mantida. Mas vai atrapalhar, né? E aí? Aí que tá. Eu vou deixar para ele começar, que ele agora vai deitar. Dá licença, né? Quando eu falo que é estado W Torre, o palmeirense fica bravo comigo, fica louco da vida. Ah, nós temos estádio. Não tem. Vão ter daqui 20 anos. Essa é a grande verdade. Por enquanto, o estádio é da W Torre. Foi um acordo que vocês fecharam. Vocês fecharam esse acordo. Então não adianta, qualquer coisa que rompa isso está fora da lei. Não adianta a Leila espernear, a Leila ficar descabelada, perder sono, sabe? Ficar tendo que se internar no spa. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É lei. Então, o W Torre tem direito sobre o estádio que vai
sendo degradê, né? Gradativamente. Progressivamente, o Palmeiras vai pegando mais direitos sobre a renda que esses shows dão. Mas por enquanto, cara, não chega a 20%. Então, mas qual vai ser o total? O total vai ser 30%. Então, é o acordo que vocês assinaram. Então, vocês têm que engolir. Que o estádio não é do Palmeiras, o estádio é da W Torre. E isso até o contrato acabar. Tá quase acabando. Juridicamente, Não tá? o Chico tem razão. Não, Juridicamente o Chico tem razão. O Não, estádio, até ele é da 2030, W Torre. O contrato vai até 2044 com a W Torre. 2044? E aí depois o Palmeiras pega a chave do estádio. Eu vou morrer antes. Mas, pra mim, Michele Janela Chico, é o melhor contrato de estádio do Brasil. O contrato do Palmeiras com a W Torre. É o quê? Como é que é? É o melhor contrato de estádio do Brasil. Quem falou isso? Eu tô falando que eu você acho. falou? Eu acho Tá. que é. A W Torre construiu o estádio, o Palmeiras não pagou R$1. Certo. Toda a renda da bilheteria de jogos do Palmeiras, do Palmeiras. vão pro Palmeiras. O Certo. Palmeiras tem um direito da renda dos shows e gradativamente até o final do Certo. contrato vai ter cada vez mais. Mais. E em 2044, pega o estádio pra ele. Acabou. Do- Agora, mas o Corinthians, 2044, por exemplo, o estádio o vai ter uma Corinthians sucata. tá devendo a caixa até hoje. 2044 o estádio tá uma sucata. Que sucata, Sabe aquela- para. Imagina, Chicão. Vai parecer o... Daqui 20 daqui anos. 20 anos. É daqui 20 anos. Eu tenho 30, daqui 20, tô com 50 20 anos, meu voando. filho. Daqui 20 anos Ah. pode ter sido a Terceira Guerra Mundial. e acabou. Mas pode um monte de É coisa. brincadeira. Pode sim. Aí E não Chico, dá, você vai né, estar Laerte? vivão, vai estar com a gente, Não, vivão, 20 eu vou anos. E botar a um gente prato, vai Você estar vai Agora estar eu tô vivão, vivão. Vai estar vivão. pra Olha, ô emissora. Salazar, volta aqui, por gentileza. Você tá aí no Parque São Jorge. Tá frio, Salazar? Não, né? Porque o Neoquímica Arena que é frio, né? Você tá no quentinho, tá com o nariz entupido. Salazar, fala uma coisa, vai. Qual que é a projeção do Timão a partir de agora? Dá para perceber a voz fanha, né, Michele? Tá? Mas eu estou me recuperando, dá para falar, dá para passar as informações. Aliás, acabou de chegar aqui uma nota do Corinthians. O Corinthians informou que o Gamarra, o zagueiro paraguaio, foi ao CT Joaquim Grava hoje, inclusive recebeu uma homenagem, confirmou a lesão do Renato Augusto, né, dizendo que é só um edema, não deve ser nada muito grave, mas como a gente disse, ele deve ficar de fora da partida contra o Santos. E o Corinthians que está se preparando por uma nova sequência. Vou pedir para o Fini colocar na tela, dá uma olhada na sequência do Corinthians, que vai começar contra o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. E aí repare, o Corinthians vai pegar o Santos na Vila Belmiro, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e volta para a Neoquímica Arena para enfrentar o Liverpool, num jogo que a tendência é que o Corinthians não tenha força máxima. O jogo é a última rodada da primeira fase da Libertadores, que pode classificar o Corinthians até mesmo com empate para a Copa Sul-Americana. Depois pega o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, no jogo que provavelmente vai ser com portões fechados. E aí vem o duelo contra o América para abrir a Copa do Brasil fora de casa, o Galo fora de casa pelo Brasileirão e o América em casa pela Copa do Brasil. Como vocês puderam ver, 4 jogos pelo Brasileirão, só um em casa, e esse jogo provavelmente com portões fechados. Pela Libertadores, o jogo contra o Liverpool, que é a decisão para saber se vai ou não para a Copa Sul-Americana, além dos 2 jogos da Copa do Brasil, que é, até agora, né, a gente tem ouvido aqui, é o campeonato que o corintiano, inclusive aqui dentro, diretoria e tudo mais, sonham com o título. Se tem um campeonato que o Corinthians sonha com o título, é este da Copa do Brasil. Passada essa régua aí, nessa sequência de jogos, eu vou passar a bola para vocês perguntando. Vocês acham que o Luxemburgo vai até o fim? Vai até esse segundo jogo da Copa do Brasil contra o América? E se não passar pelo América, será que ele continua no cargo? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, porque tem corintiano dizendo, o Corinthians está perdendo tempo com o Luxemburgo, e tem corintiano dizendo, deixa que agora o cara vai ter tempo para trabalhar e vai fazer o Corinthians reagir. Vou passar a bola para vocês então, gente. Valeu, Salazar. Olha, a verdade é que essa pergunta, eu acho que se ele chegar até o fim do mês é muito, hein? Não, eu acho o contrário, Mi. Eu Ai. acho que ele vai até o final do primeiro turno. Só não vai cair porque não tem quem pôr no lugar. Não é isso. Ele vai até o mas final do faz por primeiro aí. turno. Se ele sair bem, classificar o Corinthians para a Aí- Copa do Brasil, aí sim. conseguir ganhar um fôlego um pouco maior, chegar em 10º segundo lugar,
o nono lugar... Cada vitória é um respiro. Aí sim, aí ele vai respirar. Mas ele vai até E o se ele final do perder? primeiro turno. Perder Se ele aqui? perder, Perder aí aqui? ele dança. Futebol é Aí resultado, o Corinthians vai né, atrás gente? de outro lugar. Vai atrás de outro Se técnico. perder Agora- os próximos jogos, acho que... Ele mesmo já disse que não dá pra jogar as 3 competições. Ele mesmo já disse aí Ele em coletiva. falou. Aí ficou Aí agora bravo. vai ter esse jogo contra o Liverpool aí do Uruguai. É. Vamos ver se ele vai abrir mão de jogar um playoff aí de Copa Sul-Americana pra tentar entrar na Sul-Americana e priorizar o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Eu acho que a competição mais palpável pro Corinthians seria a Copa Sul-Americana. Mas como é que você vai avisar pro torcedor, ó, vou abrir mão aqui da Copa do Brasil, tendo um América pela frente, ficando, se passar do América, um time que tá mal no Campeonato Brasileiro, o Corinthians fica 4 jogos ser campeão numa Copa do Brasil. Como é que você vai explicar pro torcedor, vou largar a Copa do Brasil? Então ele mesmo, o Luxemburgo criou um problema para ele a partir do momento que ele falou que tinha que abrir mão de uma competição, que o Corinthians não tem time para as 3. O grande problema do Luxemburgo é o Luxemburgo. Certas verdades a gente não pode dizer. É não verdade. Fica Exatamente. quieto que é melhor. Resultado da enquete, a CBF deve desistir agora da contratação do Carlo Ancelotti? Olha o que o povo falou. Sim! Nossa! 50%? 55. Então não... Ah, 55, olha aí. Sim, 50%. 55% dos votos. Tá bem dividido, né? Fechamos por hoje, meu povo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, Zé. Beijo, Chico. Beijo, diretor. Beijo. Beijo, câmeras man. Beijo, galera. Tchau. Até amanhã.